Doutora Liliane Opperman já tá me esperando pronta. E olha o que a gente vem trazendo pra você. Pra mim. Um coquetel de melancia. Ai, que delícia. Nada de açúcar. Obrigada, viu? Super diurético. Bem-vinda. Boa Obrigada. tarde. Aê, saúde. Tá linda, hein? Não pode ter o diurético até o final da pauta. Já pensou se eu tiver que sair no ao vivo aqui, menina, minha você sabe filha? que eu tô bebendo aqui também? Num dos breaks tem que dar uma corrida, senão não Delicioso, dá hein? Não é muito bom? Nossa. Trouxe porque eu sabia que você ia Vou levar apreciar. pro aniversário da minha filha. Não, podemos... É hoje? Não, dia 3. Ai, que bonitinha. Ó, pode deixar aqui se você quiser. Você pode beber no longo da pauta, que normalmente Sem a gente álcool, viu, sem gente? Álcool, tá? Sem álcool, exatamente. Tudo sem álcool. Hoje você tá aqui por um motivo tão bacana. Ficamos sabendo outro dia aí, conversando, lendo, e a Isis, que tá sempre aqui no programa com a gente, chegou falando: Carol, vocês ainda não falaram do café verde? Aí eu falei, puxa vida, o café verde? Que café verde é esse? Eu nunca nem vi café verde. E de repente é um boom. E a gente sabia que você falaria dele, certamente. Olha que coisa linda. Com toda a precisão. Esse aqui é o café verde? É até um enfeite, né? Dá até dó de utilizar. A Sandrinha achou a folha e o grãozinho, eu não acredito. Que bonito. Parece até de mentira. Parece. Mas é de verdade. É de verdade, gente. Assim como os efeitos fantásticos. Melhor do que o chá verde em termos de efeitos antioxidantes. Tá. E como efeito termogênico, está sendo muito utilizado para ajudar nas dietas. Hoje a gente está meio órfão de medicamentos para emagrecer, então a gente acaba usando muitos fitoterápicos. E as pessoas aceitam muito, porque não tem efeitos colaterais. Sem dúvida. E eu acho que a natureza é tudo tão bem feito com o nosso corpo e etc., que eles conversam, eles têm sim, em alguns deles, essa relação com alguns hormônios que a gente tem, tudo de forma natural, né? Com certeza, porque nosso corpo, com os efeitos antioxidantes, veja bem, com muitos radicais livres, os hormônios não funcionam bem, a produção de energia não funciona bem. Se a gente consegue neutralizar, minimizar todos os cofatores para perda de gordura, para melhorar a parte cognitiva, tudo melhora. Olha, agora, é um café mesmo? É um café mesmo. Que interessante. Dá para fazer um cafezinho? Na verdade, ele fica meio aguado, como se fosse um chafé. Tá. A gente pode fazer dessa mistura um suco detox, colocar limão, gengibre. Mas a melhor forma são as formas já padronizadas, que você retira o extrato do café verde. Tá. Isso geralmente se manda manipular. A gente consegue, por exemplo, aqui a gente tem um flaconete. A pessoa vai fazer um treino, né? Precisa de uma energia, quer potencializar a queima da gordura, toma o flaconete e vai para academia. Nossa, deixa eu mostrar esse flaconete. Já fica na mochila de academia. Nem conhecia esse nome, é um flaconete. Agora, ele tem o café verde com alguma outra coisa ou sempre café? Esse eu café trouxe verde? só o café verde, mas ele pode ser colocado com outras substâncias que são energizantes, pode ser colocado com algum tipo de carboidrato, algum aminoácido, se o objetivo da pessoa, além de perder gordura, é potencializar a massa magra. Ele é termogênico? Ele é termogênico. Ele pode ser feito junto com o BCAA, que são os aminoácidos para gente que malha, né? Ajudar aí na recuperação muscular, aumentando a força, a explosão. A gente pode colocar uma série de combinações nesse flaconete de acordo com o objetivo da pessoa. E neste caso, claro, não tem caloria, não é algo que vai atrapalhar a dieta do... Não tem caloria, mas, por exemplo, uma pessoa que precisa de alguma coisa energética, a gente pode colocar algum tipo de carboidrato que vai lentificar a liberação da glicose para ela ter energia e não engordar. Antes do treino. Antes do treino. Quanto hoje a gente pode dizer que é recomendado o consumo, então, do café verde? Tem um limite também. Ele pode ter algum problema em excesso. Existe a prescrição para nutricionista, que tem um valor de miligramagem um pouquinho menor que a prescrição para médico. Isso vale para todos os fitoterápicos. Então, isso vai depender muito da individualidade de cada um. Pessoas que já são naturalmente mais agitadas, ansiosas, a gente tem que prescrever uma dose menor. Em compensação, aquelas que estão sempre abrindo a boca, não vê a hora de encostar numa cadeira, aí a gente pode pôr uma dose maior. E fazer as outras combinações também. Que legal. Agora, independente se a pessoa vai treinar ou não, ou está num objetivo de emagrecimento, ele pode ser considerado um elemento para melhorar uma disposição do dia a dia, assim? Pode ser considerado, devido a esse efeito todo termogênico, antioxidante. A pessoa vai ter uma reunião de manhã, não dormiu tão bem, não, vamos apelar para os fitoterápicos para ajudar. A gente não faz isso com café, normal? Sim. Né? O café não deixa de ser um fitoterápico. É verdade. É que ele é na cultura. Então, quando a gente traz outras coisas, tudo isso fica muito diferente. Né? E pouco difundido, divulgado, infelizmente. Então, a gente também pode servir, que eu estou vendo aqui, em cápsulas.
Tem cápsula para a pessoa engolir e tem essas balinhas sublinguais. Ai, que que são gostosinhas, a pessoa já quer ter um efeito na hora. Por exemplo, quando você toma uma cápsula assim, ela tem um efeito mais lento, ela precisa ser absorvida no estômago. Tá. Já a sublingual, colocou embaixo da língua, a própria mucosa oral já absorve e a gente já fica com à disposição energia. Menina, mas que ótimo isso. Ótimo, né? Nossa. Só E sofre aqui? quem quer. O que é isso? Esse, Carol, esse é um mousse de chocolate. Ele vem numa bisnaga. Então, às vezes, a pessoa sabe aquela vontade de comer doce depois do almoço ou no finalzinho da tarde. Em vez de pegar aquele doce, você pega uma colheradinha desse mousse de cacau que contém o café verde e, naturalmente, ele já neutraliza essa vontade. Que bacana! Assim como a gente faz com café, que é uma estratégia, as pessoas beberem um pouquinho do café, um café expresso, depois de uma refeição, para não pedir a sobremesa. Eu vivo fazendo isso. E esse aqui, mas ele já é pronto? Esse a gente manda manipular, com uma colher de sopa, equivale a 200 miligramas. No caso, esse que eu pedi para fazer especial para vir aqui, de café verde. É claro que se uma pessoa for utilizar à noite, no jantar, a gente põe um pouquinho menos, senão depois a pessoa não dorme. O ideal é consumir mais cedo esse café verde. Mas ele pode ser considerado, então, um emagrecedor, como ele tem virado um queridinho? Até o próprio café mesmo é considerado emagrecedor. Aí você vai dizer pra mim, mas eu conheço um monte de gente que toma café e é gordinho. É porque não é só o café, né? É porque o açúcarzinho e um pãozinho. O que vai determinar se a pessoa vai emagrecer ou não é a junção de atividade física, é a junção de uma alimentação saudável no decorrer do dia e, claro, está com tudo em dia, os exames, né, os hormônios. Isso eu falo porque muita gente sai por aí comprando as coisas e às vezes está lá com uma disfunção hormonal que precisa ser tratada. Mas ele tem alguma contraindicação? Tem alguém que não possa consumir de jeito nenhum o café verde? Geralmente os fitoterápicos eles têm restrições para gestantes, crianças, né, porque agora está um boom de obesidade infantil e às vezes a mãe fala, não, é natural e compra tudo que é natural para a criança e não é porque as coisas são naturais que podem. E esses casos, hipertensão, agitação, ansiedade, tudo isso tem que ser muito monitorado. Porque ele aumenta, então, esse pique e aquela alegria. Quem quiser, gente, manda perguntinha, @vocêbonita.tv. Vamos colocar daqui a pouquinho, porque a gente tem vários elementos que são queridinhos da dieta. A gente começou pelo café verde, que é algo interessantíssimo. Eu fiquei muito feliz que a Sandrinha encontrou o grão e a folha. Olha que coisa linda. E eu procurei, viu? Não, é difícil. É que a Sandrinha vai falar, né, Juju? Sandrinha é danada. Ela sempre encontra os negócios, assim, faltando um dia antes da pauta, assim. Sandrinha não encontra. Sandrinha encontrou. Bom saber. Muito bom. Graças a Deus. Grávidas de plantão, tá com um desejo absurdo, aquela coisa que o marido não encontrou para satisfazer os desejos, né, de grávida. Sandrinha resolve. Sandrinha resolve. Não, e o pior é que resolve porque cozinha, que é uma loucura. Vamos colocar na tela a perguntinha do público. Olha lá, quem escreveu pra gente? Um beijo, socorro, obrigada. Quem tem problema de labirintite pode usar o café verde? É interessante que o problema de labirintite seja resolvido com medicamento específico para labirintite. Tem até exercícios para labirintite, né, que um otorrino ou mesmo um profissional, um fisioterapeuta pode indicar. A pessoa tem labirintite e ela está querendo emagrecer, ou ela está querendo ter mais disposição, não tem problema algum. Tem que ver qual é o medicamento que ela está utilizando para labirintite, para que não tenha somatização. Então, isso tudo é interessante pedir auxílio ao médico. Doutor, eu estou querendo tomar isso, eu posso? É condizente com outro medicamento que eu uso? Para que a gente consiga só os efeitos bons e uma coisa não neutralize a outra. Não, sem dúvida, é importante você tocar nesse assunto, que às vezes a pessoa toma tanta coisa que tem uns 3 ali que estão neutralizando, outro que já não está fazendo efeito nenhum, exatamente. né? Se toma 4 coisas e as 4 competem, é a mesma coisa de não tomar nada, jogar o dinheiro fora. Tá aí, gente, bem lembrado. Vamos então, quer mais uma perguntinha do público? Então mais uma do café verde, olha lá, antes de partir para o próximo elemento da mesa. O Alaf, um beijo. Café verde, então, ajuda a tirar o sono mesmo, se a pessoa precisa ficar acordadinha e dar um... Ele ajuda por conta desse efeito termogênico. Lembrando que, não, assim, eu estou falando porque o povo é da madrugada, então eles vão falar, nossa, então eu vou ficar estudando a noite inteira, vou tomar isso e não vou dormir. Então, assim, durante o dia, ok, beleza, não vai dormir, toma um café verde. À noite tem que dormir mesmo, né? Então, porque é o sono regulador de regulador, tudo, né? Porque se a gente não dorme, aí tudo vai por água abaixo. Se a pessoa quer emagrecer, às vezes ela até engorda por conta dos hormônios de estresse de quem não dorme. Agora, pensando no carnaval que começa hoje, você gosta? Adoro. Você samba? Opa! Olha que o convite tá feito, que daqui a pouco vai rolar samba. Mas olha, pessoal, veja, 3 filhos. É 3 brincadeira. filhos. Você estava grávida da Lívia. Da Lívia. A primeira vez que eu vi. Vivo do Você Bonita.
E a segunda, eu praticamente te contaminei, porque logo... Porque depois eu engravidei, na segunda, um pouquinho depois da sua. Um pouquinho depois. E eles iam estudar juntos, mas não podemos contar essa parte no ar. Essa parte pula. Bom, vamos para uma parte importante. Carnaval tá aí, o pessoal tá indo pro carnaval. Tem uma maneira inteligente de utilizar o café verde no carnaval? Muito inteligente, principalmente porque as pessoas às vezes colocam muito aqueles energéticos em excesso, misturam com álcool e depois o fígado reclama. Então, se a gente pode utilizar o que é energético natural, por que a gente vai para o artificial? Lembrando que já tem o álcool de artificial, né? Que não adianta o pessoal vai para cerveja e tal. Ó, é o extraoficial, mas dá até para fazer um drink. Tava vendo ali fazendo, já fui pensando, drink de café verde. Dá pra fazer drink de café verde? De preferência sem álcool, tá? Mas como a gente faria assim, com ele em pó? Você pode utilizar, na verdade, até isso aqui, ó, um flaconete. Eu quero fazer uma forma diferente hoje. Quero fazer um drink. Limão, gengibre, jogo o flaconete lá no meio, gelo, bastante gelo. Então eu vou fazer uma coisa. Você pode ficar com o flaconete? Pode. Só um minutinho e já volto. Meninos, você tem agora a seguinte tarefa. Fazer um drink daqui a pouquinho, ao vivo, com um flaconete de café verde. Você está acompanhando o papo? Esse aqui é o de café verde. Com gengibre? Não, ele só tem café verde aqui. Eu sugiro que pela base que ele foi utilizado, faça com frutas vermelhas. Tudo que é vermelho. Ai, que muito bom. E muito gelo. A gente vai fazer ao vivo. Aí você pensa, cria e já volta. Deixa comigo. Flaconete, vamos ensinar aí, ó. Missão impossível? Acho que não, os meninos são bons. E já fazemos então o nosso drink. Tem mais perguntinha do público do Café Verde na tela? Daqui a pouquinho eu coloco mais uma pra vocês. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo. Você que manda. O que você quer falar primeiro? Do sorgo da folia negra. Olha, vamos acabar com a parte fitoterápica, depois a gente vai para os alimentos. Perfeito, então vamos para a folia negra. Eu deixo negra? melhor para o final. Tá bom, as comidinhas. Vamos folia então negra. Pra folia negra. Então, um fitoterápico que foi estudado, inclusive foi comparada com a sibutramina, que é um medicamento mesmo, que tira a fome, que prolonga a saciedade. Porém, na prática, não é tão sibutramina assim. Melhora a saciedade, ou seja, o esvaziamento gástrico fica mais tempo, então a pessoa demora para sentir fome. Existe esse efeito, mas não se compara com medicamento. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que muita gente vai ficar frustrado. E o lado bom os efeitos colaterais também não tem, Também não tem. A gente pode dizer que ele se assemelha, então, a uma sibutramina, porém, pensando aí num limite de qualquer coisa de saciedade, qualquer coisa natural. Agora, lembrando que as pessoas que querem emagrecer são dois fatores. Um é a fome e outro a ansiedade. Então, se a gente usa algo que diminui a fome, mas o fator ansiedade está lá ainda, nem sempre as pessoas às vezes estão com o estômago cheio, mas a ansiedade fala mais alto, ela vai comendo, vai comendo. Então é importante lembrar disso. Você está acima do peso porque come muito ou porque tem muita ansiedade? Quer dizer, come muito porque tem fome ou porque tem muita ansiedade? Tá. Né? Nesse caso, a gente pode entrar com a folia negra lá, ela diminuiria a fome. Para quem tem fome. Porque às vezes, para quem tem ansiedade, a gente tem que colocá-la com outro fitoterápico que ajuda nesse processo de ansiedade, ficar mais zen. Porque então talvez ela sozinha não consiga. Mas para dar saciedade, ela é fantástica. Ela é fantástica, eu utilizo já há um tempo. Ela nem é novidade, mas como a gente está trazendo coisinhas novas aqui, eu falei, vamos levantar uma velha? Sim, são os queridinhos. A gente tem aqui a imagem... a gente tem ali... Tem a imagem da planta? Será que a gente consegue... e tem aí para mostrar. Vamos colocar na tela, porque, claro, que a ela gente era não utilizada por povos indígenas há séculos, né? Como uma planta medicinal. Para dar... Porque o pessoal, às vezes, ia para a guerra, passava fome, né? Então, utilizava os índios irem, entre eles, lutar e ficar mais tempo sem a fome. Sem ter que comer. Agora, tem contraindicação da folia negra ou ela é mais tranquila? Como qualquer outro fitoterápico, tem contraindicação. Então, tem que avaliar os medicamentos que estejam em uso, a indicação correta, se é por fome, se é por ansiedade, se já toma outras coisas. Gestante não pode, criança não pode. Então... tudo tem que avaliar certinho. Então, a gente nem pensar também, sair, eu vou comprar e tal, não, tem que ter, a manipulação é o mais seguro da folia negra. É mais seguro. Agora, por exemplo, a sibutramina tem contraindicações maiores. Então, às vezes, uma população que tem uma hipertensão, cuja sibutramina está contraindicada, o médico tem essas possibilidades mais naturais para indicar para aquele paciente que também precisa emagrecer, mas que tem contraindicações ao medicamento. Perfeito. E eu acho também, a gente já fez uma pauta aqui,
uma endocrinologista, a doutora Andressa, há pouco tempo, falando até e tirando um pouco desse mito e até do medo das pessoas quando precisam entrar com o medicamento. Tem vezes que é necessário, né, doutora? Eu acho assim, as pessoas têm medo dos medicamentos, mas elas não têm medo da obesidade. E a obesidade, ela traz muitos riscos. E estar obeso significa ter um risco muitas vezes maior de um infarto, de câncer, porque a gordura ela é produtora de substâncias cancerígenas, é importante saber disso. Então, assim, qual o risco é maior? O risco do efeito colateral daquele medicamento ou o risco de permanecer obeso? Que muitas vezes sozinho a pessoa não vai conseguir. Vou deixar uma perguntinha do público na tela. Olha lá. Ah, não tá pronta ainda? Então eu vou deixar a perguntinha minha. Como a gente ainda tá falando da folia negra, o exemplo que a gente tem aqui o resto é tudo comidinha, né? É esta daqui. Meninos, vocês mostraram essa cápsula? Te pergunto, vou lá e já volto. Na volta, antes de falar do sorgo, agora tem pronta, Grossa? Ah, então tá bom. Faz essa, depois eu faço a minha. Vai, do público. Sempre do público em primeiro lugar. Elisandra, um beijo, obrigada. Quem tem gastrite pode consumir? Quem tem gastrite, como é que são as restrições fitoterápicas? Eu não gosto muito dessa coisa do tem gastrite. Eu acho que a gente pode dizer está com gastrite. Porque tem, parece que é um negócio que você adquiriu não vai embora nunca mais, né? Primeiro tem que tratar a gastrite, né? Agora, está com gastrite, está acima do peso e quer tomar um fitoterápico. Tem possibilidade sim. Por exemplo, eu costumo prescrever, Carol, a cápsula, que é um revestimento que não abre no estômago. Ela vai abrir aonde? No intestino, que é onde absorve. Perfeito. Então, essa é uma possibilidade nas nossas prescrições. Outra a farmácia de manipulação faz isso também. Isso. E outra possibilidade são fazer as cápsulas sublinguais, que aí não precisa ir para o estômago. Já absorve na boca, não vai para lá, né? Entendi. Então, o estômago não é atacado. Agora, por que muitas pessoas têm a gastrite? Ansiedade, estresse, compulsão alimentar, você come, haja estômago para ir, para voltar, toma um monte de refrigerante, aquele monte de gás, aquela acidez. Ah, meu Deus. Então... É uma coisa atrás da outra. Tem que tratar o problema e, claro, poder utilizar as coisas da melhor forma possível para, enquanto o problema não é sanado, a gente ter só os efeitos positivos. Você colocaria mais algum elemento, além deste café verde da folia negra, que pode ser um grande auxiliador nesse combate à ansiedade e até no emagrecimento? Não está aqui, mas eu acho legal a gente citar, né? Eu gosto muito de um derivado do chá verde chamado L-teanine, que tem um efeito assim mais sedativo, deixa as pessoas mais tranquilas. Também tem extrato em cápsula, não é uma coisa que você pega o chá verde, põe, às vezes o chá verde vai até agitar mais. E as próprias plantas medicinais que a pessoa pode fazer um chá, como cidreira, erva doce, camomila, né? São coisas milenarmente conhecidas que dão tranquilidade, tiram a ansiedade, fazer outras coisas que também tirem a ansiedade. Por exemplo, fazer exercício, dormir bem, uma série de coisas que a gente precisa, né? Já está tão difícil fazendo tudo, imagina se não fizer. E o tal do hibiscus, que eu acho que hoje o brasileiro aprendeu a tomar o chá de hibiscus de ladinho, a jarra fica linda, às vezes a gente coloca aqui para servir, né, em algumas entrevistas, refrescante, dá efeito? Ele tem um efeito diurético muito interessante, por conta dessa coloração do hibiscus, que inclusive, daqui a pouco eu vou falar de coloração, que tudo que essas cores fortes tem bastante antioxidante também, e acaba que as pessoas, muitas vezes elas não bebem nem água, né? Elas começam a beber o chá e percebem que elas estão matando a sede. E a gente come muito por sede, infelizmente. Entendi. Então ele tem um efeito, principalmente por ser um líquido, assim como seria a água, né? Então é legal fazer uma jarra e tomando ao longo do dia. Exatamente. Não teria uma contraindicação assim. Claro, grávidas, né? E as pessoas estão fazendo algum tratamento. E tudo tem a cautela, né? Porque, gente, o pessoal para emagrecer faz qualquer coisa, né? 5 litros de chá de hibisco. Se faz, pra quê? Né? 5 litros, acho que tudo é a moderação. Bom senso. Bom senso, sempre. Perguntinha do público na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente? Um beijo, Adriana, obrigada. O uso de alguns desses itens auxiliam na depressão? Como é que é a fitoterapia na depressão? É muito interessante, porque às vezes a pessoa com depressão, ela tá cansada, ela está desmotivada, ela não tem energia. Então, se a gente utiliza coisas que vai melhorar essa disposição, essa energia, e o fato de ser não só isso, mas juntando com uma alimentação antidepressiva, porque a falta de alimentos e de nutrientes também predispõe à depressão. Verdade. Né? Pessoa que não vai ao banheiro, que não come fibras, também tem ansiedade e depressão. Porque o intestino é quem produz as substâncias, os neurotransmissores que, se tiver em falta, dá depressão, dá ansiedade. A pessoa às vezes está em depressão porque está acima do peso, então todas as medidas utilizadas para perda de peso vão melhorar a autoestima, que por sua vez vai melhorar a depressão. Muitas vezes é necessário usar medicamento, fazer uma psicoterapia, uma série de outras coisas em conjunto.
Tá, mas a fitoterapia pode. E tem as fitoterapias específicas, né? Tem o hipéricum, que é uma fitoterapia indicada para as pessoas que querem melhorar a depressão e não querem usar um medicamento. Isso alguns médicos também prescrevem. Tá. E tudo isso, gente, tem que conversar com o médico, ter toda a orientação. Isso que você citou no início, que tirar o paciente da preguiça, né? Do não consigo sair de casa, não consigo porque não tenho força, né? O corpo tá ali enfraquecido. Agora tem que ver se é depressão mesmo, ajuda, porque, né? Eu peguei de gente com anemia, que estava com o diagnóstico de depressão e era só uma falta de ferro. Olha. Ou hipotireoidismo. Hipotireoidismo, a pessoa não quer fazer nada e muitas vezes não é diagnosticado e tratado e também acha que está com depressão. Menopausa. Às vezes tem que equilibrar toda essa parte hormonal. A pessoa na menopausa às vezes fica em depressão. É verdade. Então tem que ver a causa. Não tem jeito, é isso aí. Vou colocar mais uma perguntinha do público e daqui a pouquinho um novo queridinho também da alimentação. A gente vai falar do sorgo. Tem muita coisa bacana pra gente aprender e vai ter receitinha já também. Olha lá, na tela a perguntinha do público. Lidiane Brigada, gestante pode consumir a folha negra? Não indico. Nada para gestante, né? Tudo acho que tem que ser em acordo com o médico obstetra. Acredito que existam outras possibilidades. Acredito não, existem outras possibilidades para gestante. Sim. Né? Eu fui uma gestante, que, né, a gente esteve aqui falando sempre de muitas coisas naturais e que ajudam na gestação para eliminar líquido, para eliminar o excesso de ansiedade. Então tem que usar a coisa certa na hora certa. É porque, ai gente, na gravidez... Ai, não aquelas noites que não acabam nunca. Não, tem... É que não acaba nunca mesmo. Quando vai chegando a hora, demora mais ainda. Uma semana antes do parto, juro, parece que é um ano. Parece que é um ano. É a semana mais demorada da vida, até um arrepio. Mas é um arrepio bom, né? Ah, meu Deus. A gente esquece, a gente deleta essa parte. Agora, eu acho assim que tem que ter um bom senso, e pelo amor de Deus, na gestação, nem vale a pena pensar nesse tipo de coisa. Fechar a boca, comer bonitinho e fazer um exercício que é recomendado, já tá bom, né, doutora? Com certeza, vai passar tão rápido. Não é? Eu tenho saudade. Eu também acho. Eu acho que tem que... É aquele período ali, vale a pena, né? Se exercitar, diminuir um pouquinho. Pra quem vai comer um pratão de macarrão? Ai, gente, grávida não pode sair correndo no dia seguinte. E aquele mito de que tem que comer por 2, ou que se não comer tal coisa, o neném vai nascer com a cara do não sei quem. Né, do petit gâteau. Ah, eu tive que comer muito, senão meu neném ia nascer com cara de petit gâteau. Não ruim, vai nascer. Não nasce com cara de petit gâteau. Depois que nascer, aí você mata a vontade, porque depois que nasce, pode acordar no dia seguinte e correr. Exatamente. Mas enquanto tá grávida, não pode. Eu sempre dizia isso. Não, Carol, mas come mais um pouquinho. De jeito nenhum. Se eu não tivesse grávida, amanhã eu acordava e ia correr. Mas como eu estou, não vou poder acordar e correr, melhor não comer. Isso, se estiver amamentando, então depois ele tem mais plus ainda para poder comer a mais, né? Então, que é uma caloria que vai pro neném e outra que E é gostoso corre. Amamentar também. Tem o top, né, para quem corre, tá amamentando, para não ficar o leite chacoalhando. Tem. Olha quanta coisa a gente vai aprendendo com a doutora Liliane, tava com saudades. Não bebo, Carol. Nada? Não, eu não preciso disso pra, né? Mas nem o vinho. Aliás, as poucas vezes na vida que eu bebi, eu fiquei aquela... Vinho, né? Gente, as poucas vezes na vida que eu bebi, eu fiquei aquela bêbada chata, que chora, sei, sabe? Falaram, não, melhor não, fica sem essa. Não vale a pena. Não, é porque eu bebo vinhozinho, então eu sempre pergunto, tem gente que prefere, né, socialmente toma um prosecco ou até uma caipirinha. É que eu já tenho o crime do doce. Se eu juntar o crime do doce mais o crime do álcool, aí o negócio eu já não sou magrinha, apesar de trabalhar Como não, gente? Não, eu sou grandona, assim. Então, não, você é definido. Aí vira muito crime pra uma pessoa só. Tem que escolher um crime por vez. O crime do doce eu até que até agora, vamos que vamos. A gente não sabe o dia de amanhã, mas até agora tá seguro. Vamos falar do sorgo, então. Vamos colocar aqui pra vocês. Que coisa mais linda essa imagem. Isso é uma plantação de sorgo? Fantástica, né? Nossa. Parece até aqueles sonhos que você tem, assim, quando você chega no céu, como é que vai ser lá, né? Aqueles comerciais, né, que a pessoa vai correndo. Exatamente isso. Aqueles comerciais de TPM, né? Pra não ter... pra não ter TPM. E essa plantação de sorgo seria desse marsala? Como é que é essa Justamente, porque classificação? o outro sorgo ele não teria essa coloração vinho, né? Aliás, você falando que gosta de vinho, o vinho também tem tanino. E é justamente essa coloração que traz esse tanino, que tem os efeitos de proteção cardiovascular. Então, ele ajuda muito nas pessoas com tendências às doenças cardiovasculares, colesterol alto, a família toda, histórico familiar cardiovascular.
Para emagrecimento, ele acaba sendo muito bem, até melhor do que as outras farinhas, porque tem mais fibra, isso dá mais saciedade. Tá. Se a gente tem mais antioxidantes, a gente tem aqueles cofatores para queima de gordura. Tem uma série de estudos sendo feitos até em crianças, já que a obesidade infantil está crescendo bastante. E é uma alternativa, já que agora a moda é ficar sem glúten, todas as receitas utilizar a farinha do sorgo. Por exemplo, a panqueca aqui, ao invés de fazer com farinha de trigo, ou aquelas outras farinhas que substituem o trigo no glúten, que fica aquela coisa, né, que nem de arroz, aquele negocinho sem graça, ela fica colorida, fica crocante. Então tem mais aminoácidos que a de trigo, tem mais fibras, tem mais antioxidantes, como é no caso do marsala. A gente encontra ele na forma de grão, que certo? Vira esse aqui quando a gente cozinha, em panela de pressão. Tipo soja, assim, vai pensando, fica parecido. Ele é parecido mais com a quinoa. Com a quinoa, não é? O grãozinho. Então cozinha igual quinoa? É, só que ela demora mais. Põe na panela de pressão por uns 25 a 30 minutos. A gente vai fazer uma saladinha daqui a pouco. Ai, que delícia saladinha. Eu vou pedir um favor. Meninas, a gente não pode mostrar a embalagem desse sorgo aqui, nem a marca. Mas na embalagem nós temos o valor nutricional do sorgo. Vocês podem anotar numa folhinha pra mim? Vê se vocês têm aí. Senão Luana, o nome dela, né? Isso. Luana que trouxe, você anota pra mim, eu acho legal até o fim da pauta a gente colocar em 100 gramas do grão ou da farinha, quanto a gente tem de gordura, de proteína... Tem ômega 3. E de carboidrato. Eu acho legal, você não acha legal a gente contar? E é não transgênico, que é a outra vantagem, né? Por exemplo, a pipoca. Todo mundo pensa que só existe pipoca de milho. Gente, a pipoca sabe que a maior sorgo. parte do milho é transgênico e o sorgo não é transgênico. E a pipoquinha, eu brinquei com a Lara, com a Lívia, eu falei, é a pipoquinha bebê. Que eu tenho o tomate, né? E o tomate cereja é o tomatinho bebê, que é filhinho daquele. Essa é a pipoquinha bebê, que é filhinha daquela pipoca. Uma delícia. Né? Ela é bem menos calórica, tem mais fibra, tem mais nutrientes, mais vitaminas. É um grão proteico também ou ele é só por carboidrato? Não é considerado proteico, porque para ser ele teria que ter uma quantidade um pouco maior. Mas tem as proteínas interessantes, assim como é a quinoa, uma série de outros grãos que a gente poderia estar utilizando, que tem a proteína, né? Às vezes a pessoa é vegana, vegetariana, a gente pede, já que não come carne, para colocar bastante grãos. Então a vantagem dessa farinha de sorgo para outras farinhas funcionais é realmente a quantidade de fibras? Fibras sem glúten, não transgênico, com antioxidantes, mais baixo valor calórico. E cria esse diferencial, ela tem um paladar também interessante. Olha. Uma série de vantagens. Que a gente vai experimentar. Você sabe que você tocou num assunto interessante do glúten? E isso eu acho que é algo que a gente tem que abrir mesmo para uma discussão, para uma conversa. Embora eu acho que a gente tem que ter bom senso, e claro, quem não tem a doença celíaca possa comer e não vai fazer um mal, eu resolvi tirar, vamos dizer assim, muito para fazer um teste. E qual foi a sua percepção? Você sabe que a Lucrécia na maquiagem perguntou exatamente isso ontem. Eu parei de comer o pão, a massa eu como bem raramente, quando eu tenho muita vontade. O japonês, que é a minha jaca, não tem glúten, porque eu uso... O arroz não tem e o coisa... o molho de soja também não tem. Então, deu pra fazer um apanhado de um longo tempo. Faz diferença. Faz. Vamos falar a verdade? Qual foi a diferença que eu encontrei? Porque eu tenho uma rotina de treino, de tudo bonitinho. Definição pele. Menos flacidez. E intestino? Sim. Menos inchaço. Não, tudo... Sim, né? Porque excesso de glúten, intestino... inflama. Na verdade, eu não sou tão radical. Perfeito. Eu acho que eu sou até um pouco bíblica, aquela coisa do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é o pão, não é o pão mais o macarrão, mais a farinha, mais o bolo. Perfeito, concordo. E de vez em quando pegar um pãozinho integral, né? Aquela coisa. Agora, tem gente que é glúten o dia inteiro. Almoça sanduíche, janta macarrão, café da manhã tem pão francês, à tarde passa na padaria. Meu Deus. Aí é um problema. Então, o bom senso, no caso do glúten, você acha que prevalece? Prevalece, com certeza. Se você quer comer um macarrão no almoço, então no café da manhã usa outro tipo de farinha que não tenha glúten. Isso. Já tem um macarrão de sorgo, Luana? Ei! Já tem macarrão de sorgo? Tem tudo de sorgo, gente. Tem o pão, olha que interessante. Tem o pão de sorgo? Tem o pãozinho. Que bonitinho. Para uma entrada bonitinha com azeite antes do prato principal. Nossa, parece aquele pão australiano, ó. Parece. Faz a vez, ó, gostei. Né? Com manteiguinha ghee. Nossa, bom. Vamos para a perguntinha do público na tela.
Um beijo, Marina, obrigada. Qual a porção de sorgo, então, que a gente pode consumir por dia para ficar numa dieta equilibrada e saudável? Na verdade, a pessoa pode comer uma panqueca de manhã, ou duas, né, porque essa é bem pequenininha. Tá. O pãozinho, que daí o sorgo tá nessas combinações. Pode utilizar o grão no almoço. Ele é um alimento, assim como é o trigo, ele é um carboidrato sem glúten. Então, ele pode, nas porções de carboidrato do dia, entrar, né? No caso, não vai utilizar, então, se for entrar ele, não coloca muito arroz. Coloca menos. Não coloca batata. Isso, tem que ter esse bom senso, né? Senão a pessoa põe o sorgo, a batata, o arroz, a farinha, e aí não entende por que não emagrece. Então, não adianta só colocar o alimento funcional, ele tem que entrar, claro, num equilíbrio. Então, aqui ele é do grupo dos carboidratos. Mas considerado saudável, né? Que a gente ensina muito lá na clínica, assim, que a gente, quando dá uma dieta, a gente tem a nutricionista, as pessoas não entendem a lógica, elas seguem aquilo, mas a lógica geralmente é entender que as porções ao dia é um pouco de carboidrato, um pouco de proteína e um alimento regulador. Esse alimento regulador é o quê? São ou as frutas, ou aqui as verduras. E é essa combinação que é o interessante. Não comer só o carboidrato, ou só a proteína. Ou também só a salada. Agora, quando a gente fala assim, aproveitando, né, que a doutora Eliane está aqui, a gente vai perguntando. Comi, ainda estou com fome. O que eu posso comer a mais? Só salada? Olha só. Dentro dessas porções? Geralmente as pessoas que têm essa impressão são as que comem rápido. É verdade. Porque você come rápido, o cérebro leva um tempo para entender a saciedade. Então, se você comer em 5 minutos, o seu cérebro precisa de 20, você vai acabar e vai estar com fome. Então, o truque é comer devagar. Antes de comer, toma aquele meia hora antes, um copinho d'água. Um copinho d'água antes. Começa com a salada, né? Degusta a comida, né? Aquela coisa. Hoje as pessoas estão no celular, estão comendo, não viu. Lógico que está com fome. Na hora que acabou a ligação, ela nem percebeu que ela comeu. Perceba, aconteceu tudo certinho, mas ainda está com fome. Ok, eu acho que pode pedir ali um cafezinho, né? Ou pegar uma fruta mais leve. Mas nem a saladinha pode comer mais um pouquinho? Pode. É que geralmente não é o que a pessoa quem quer. Quem acaba de comer não volta pra salada, né? Quem dera, né? Seria perfeito, o mundo ideal. Eu vou botando alface lá no prato. Acho que ainda estou com fome. Põe alface. É uma boa. Ajuda. A gente vai tirando todas as dúvidas. Vamos colocar a perguntinha do público ou já vamos pra nossa receita, Glaucia? Tá bombando. Ai, que coisa boa. Na tela, Sheila, um beijo, obrigada. É verdade que assim como a mandioca, o sorgo é tóxico na rebrota e em plantas jovens? Olha... Ixi, será que a gente consegue ter essa informação? Consegue. A Luana tá aí. Luana, cadê tu? A Luana tá de... Luana! Eu, como nutróloga, eu sei os benefícios do alimento pronto ali, né? Já cultivou. Aí seria uma coisa mais do engenheiro agrônomo. Isso que eu pensei. Fazer o seguinte, com essa nós vamos segura a pergunta, passa a Juju essa pergunta para a Luana, que é quem aqui conhece tudo o sorgo e trouxe o sorgo, essa outra parte, plantação e etc. E daqui a pouquinho a gente conta qual foi a resposta dela, porque minha diretora já vai me passar, ou Juju já vai entrar aqui e vai dizer qual é a resposta. Vamos fazer o seguinte, próxima pergunta, tem outra pronta? Então vamos para a receita. Agora é hora de receita. Vamos para a receita. Vamos lá. Então aqui, esse sorgo ele foi cozido. Opa! Você vai querer esse prato, né? A gente vai servir aqui bem bonitinho, Ai, não vira. Né? Esse entrou, chique, fica mais chique. Fica mais chique, gostei. Então, bastante folhas, né, que é a ideia da saciedade. Vamos arrumar aqui bonitinho. Isso, olha lá. A gente vai nas dicas da doutora Liliane, que olha o abdômen dela. Então, mostra aqui, ó. O abdômen até que não é ruim, mas menina, eu tenho uma gordura inferior que me persegue. Olha isso aqui, ó. Mas eu já acostumei com ela. Eu faço isso porque eu tenho intimidade, tá conhecendo há muitos anos. É toda durinha. Parabéns, fantástico. 3 filhos, gente. 3 filhas. Não tenho abdominoplastia. Não tem nada. E vamos lá, você colocou mini rúcula? Isso, a alface roxa, alface verde, aqui é crespa, as mini rúculas, todas orgânicas, de preferência. Agora a gente vai colocar as cenourinhas para dar aquela coloração. Quanto mais colorida é uma salada, maior a possibilidade dos antioxidantes, maior a possibilidade da gente estar com todos os nutrientes, as vitaminas. Melhora a imunidade? Melhora muito. Agora que a gente vai sair do verão, vai entrar as estações de mais gripe, as pessoas perdem a vontade de comer salada, porque inverno as pessoas não querem uma coisa fria. Então, a dica é continuar usando os verdes, fazendo caldos, fazendo sopas, porque muito da imunidade no inverno não é só o frio, são as coisas que as pessoas deixam de comer e que no verão são muito bem-vindas. É verdade.
É bonito montar o prato, gente. Tá lindo isso. A gente sempre come com os olhos. Sem dúvida, já tô Então não adianta fazer assim, ó, jogar tudo de qualquer jeito. Bonitinho, né? Como é que você preparou esse sorgo? Agora ele foi cozido por 25 a 30 minutos na panela de pressão. Tá. Aqui uns temperinhos, aqui a cebolinha. Ele pode ser temperado a gosto. Até a gente tá com uns temperinhos aqui de ervas, pimentas. Salzinho. Você usa sal sal do rosa? Himalaia, É o sal seu rosa. preferido? Preferido lá de casa. Já se faz mesmo a comida. Eu já comprei de sacão. Então, E as rende, crianças, né? Rende. Rende muito. Eu também gosto do sal rosa. Olha que bonito. Isso aqui pode fazer tabule também. Ah, nós temos hoje... Então, peraí, deixa eu aproveitar e já chamar nosso chefe. Não, nós temos um árabe hoje. Uau. Mais uma vez aqui no programa. Aliás, a culinária também tá ali. Eu preciso mostrar que eu já nem mostrei qual que é a culinária. Jorge Baracá, vem pra cá. Tá microfonado ele? Que ótimo, esse programa todo se conversa. Exatamente. É muito bom isso. Meu querido, bem-vindo. Obrigado. Adoramos Prima, né? sempre. Obrigado, É primo, tudo prima, bom? olá. Doutora Liliane, você não tem nenhum parabéns. pezinho lá na Tá. na parte árabe, Eu libanesa? tenho um pezinho, mas pezinho? eu acho que é de outra reencarnação. Ai, Porque eu fui dançarina de dança do ventre muito Jura? tempo, foi a minha primeira profissão, Ai, que fui legal. professora, é algo que eu adoro, é meu Você hobby. tem um pezão lá. É. Tem um pezão. E ele cozinha que você não tem noção. Hoje ele vai fazer uma abobrinha, gente, na coalhada, com uma carne moída. Espetáculo, né? Espetacular. Para Só acompanhar todas essas delícias. Então, como você é um árabe, mas eu sei que você de vez em quando faz adaptações até pra vir Sim. aqui no programa, sem assassinar a cozinha árabe, gente, pelo amor de Deus. Ninguém quer assassinar a cozinha árabe. Não, mantendo as origens. Doutora Liliane tocou no assunto que a gente pode usar o sorgo pra fazer tabule. Ficaria legal? Ficaria super legal. E a farinha, poderia fazer o pão sírio? Com certeza. A também gente já chegou a fazer. Ah, farinha, fazer o pão. Verdade, Lembra? você A gente- ensinou, mas foi com o sorgo? Não, foi com a gente chegou a fazer umas firras sem glúten, totalmente sem glúten. Certo. Aqui, mas foi feita com farinha de arroz. Ele usou Que farinha a de gente arroz. usou farinha de arroz, Mas mas eu essa vai acho ser que uma essa grande... vai dar uma cara de esfirra mais tostadinha, mais crocantezinha. Para pão sírio, nós temos pão sírio integral, mas geralmente não é totalmente integral, não consegue sempre tem um desenvolver. pouquinho. Que Tem um essa- pouquinho ainda mas eu da acho que você vai fibra. É a do conseguir sorgo. desenvolver. Eu amei. Vamos dar uma Amei, pra tava ele olhando levar lá. pra ele fazer teste lá no Eu vou restaurante. ficar tá? super feliz. O que a gente colocaria aqui pra virar um tabule sensacional com Para esse sorgo? virar tabule, com certeza a salsa, que é a salsa, tomate, um pouquinho de hortelã bem picado. Temperar ele do jeito que ela fez, com um pouquinho de cebola também, aí temperar ele com um pouquinho de pimenta síria, azeite e limão. Azeite. Azeite e limão. Azeite e limão. Tá vendo? Azeite tá Você pode fazer escondido aqui. tudo com o sorgo. Que maravilha. Aqui é o azeite. Eu tenho utilizado muito óleo de orégano, que tem uma propriedade que, inclusive, ajuda a diminuir a vontade do doce, que é o meu crime, né? Óleo de orégano. Óleo de orégano. Gente, eu pus um pouquinho de azeite, não pus tudo, sabe? Porque tem gente que acha que azeite, assim, azeite é bom. E come mais, Uma bebe colher. o azeite, não come o azeite. Não E pode. querendo ou não, por mais que seja uma gordura boa, é gordura e tem caloria. Exato. Eu ouvi uma frase uma vez, eu vou contar pra vocês, talvez a doutora Liliane também diga isso. Ai, mas falam que o azeite faz tão bem pro coração. Pois é, faz bem pro coração, mas não pra sua barriga. Pra quem já tá com a barriga correta, Com a não barriga, pra quem tá em momento de perda. De perda, verdade. Né? Então, a pessoa já chegou no objetivo, maravilha. Então, vamos comer certinho, mais quantidade. Agora, a pessoa em dieta. Tem gente que fala, não sei porque eu não emagreço, eu só como salada. Ah, que jeito que é a sua salada? Ah, eu só faço assim, só ponho azeite, coloco muito azeite. Ah, entendi. Ah, entendi. Um Entendi. litro de azeite. Eu estou olhando para isso e lembrando assim, a gente serve bastante finger food em comida árabe. A gente já fez essa adaptação. Agora vou incluir no nosso cardápio salada da doutora Lilian. Ah, já viu? Olha que bonito que ficou. Autorizado e carimbado. Agora no que carnaval você vai convidar o pessoal, vão viajar junto. Nessa época do ano o pessoal aluga casa, vai pro interior, os amigos. Gente, olha que coisa Deixa mais fazer aquela linda. tábua de frio, cheia de gordices. Fritura. Por que não fazer assim, Camarão gente? frito, sei lá o que frito. Olha que coisa mais linda. Super linda. Doutora Liliane está de parabéns. Querida, eu te encontro também. daqui a pouquinho Já. na nossa culinária. Parabéns, Muito obrigada doutora. Obrigado. por essas dicas. Só que, nossa, que azeite... Perfumado, né? Perfumadíssimo. Mas é o truque das ervas, várias ervas. Eu tô sem óculos, será que você consegue ler? Deixa eu ler o que tem aqui. Lógico, vamos lá. De especiarias, coentros, pimenta preta, cominho e piripipi. Não, piripiri. Piripipi é ótimo. É pro carnaval, né? É o carnaval. Piripiri, eu não conheço não, mas é bom. É bom. Uma hora eu venho falar só sobre Nossa, condimentos. O cominho grita, né? Eu adoro o cominho. Muito bom, Muito né? bom, né? Vamos fazer o seguinte, eu tenho que fechar a porta, mas você não vai embora, não. Ah, não? Não, você vai ficar com a gente o programa inteiro hoje. Pode?
Acho que sim. Dá uma olhada na agenda da doutora Liliane, ver se ela pode ficar mais um pouquinho. Eu tenho uns pacientinhos, vocês me esperem, tá? Ela tá aqui só mais um pouquinho, que nós vamos lá nos drinks já. Deixa eu passar para vocês os valores nutricionais que eu tinha prometido. Então, de calorias, em 45 gramas tem 145 calorias, 28,6 gramas de carboidrato, proteínas 1,6 gramas e gordura... Não, proteína 4,2. 4,2 gramas de proteína é bastante, gorduras totais 1,6. E aí tem fibra, ômega 6, ômega 3, baixo sódio, e é um grão fantástico que hoje a gente aprendeu absolutamente tudo. Vou te agradecer, vou passar o seu Insta, e aí a gente se encontra daqui a pouquinho lá nos drinks, tá bom, né? Okay. E olha como ela tá lindona, e ela me disse que samba. Vai dar samba hoje. Só falta sobrar pra mim hoje, porque gente. Hoje tem Alan Brasil também aqui com a gente, vai dançar todo mundo. Vamos ver se a doutora Liliane pode ficar. @doutora Liliane, tudo junto. Vai lá no Insta, @doutora Liliane. E agradecendo a favorita Superfoods, aqui no Você Bonita com Tantas Delícias. Muito obrigada. Te encontro daqui a pouco. Obrigada, viu? Sempre eu que agradeço. Papo maravilhoso com você.